E aí, corredor, tudo certo? Hoje eu vou mostrar um pouco das funcionalidades de navegação do Garmin Fenix 7. Se liga aí no vídeo. Bom, pessoal, para começar então, eu queria dizer que isso aqui não vai ser um vídeo, um tutorial de todas as funcionalidades do Garmin, do Fenix 7, mas sim da parte de navegação e como você pode usar essas funções para os treinos longos aí que você vai fazer, para provas, carregando os percursos. A gente vai partir do princípio que você já tenha percurso carregado aqui no relógio, ok? E eu vou mostrar da maneira que eu uso e algumas dicas aí do que você pode usar, ok? O mais importante para começar é entender que o Fenix 7 ele tem duas funções, ele tem o navegar e o navegação. O que a gente entende por isso? Quando eu apertar aqui o meu botão de atividade em cima à direita, a gente entra nas atividades dele. Aqui eu tenho corrida trilha, esteira, ultra race, que eu uso para provas, e aqui a gente vê a primeira função, navegar. Na verdade, isso aqui é uma atividade, a atividade navegar, ok? E se eu sair daqui e entrar no botão aqui do meio à esquerda, pressionando, eu entro nas configurações. Eu vou ao contrário, eu vou subir, porque ela está lá no fim, e a gente vê que aqui eu tenho navegação. Essa função de navegação, o que é isso? A gente consegue, no que eu mudar aqui, eu consigo aplicar essas configurações para todas as minhas atividades de corrida ou de bike que possam usar a navegação. Então, o que eu mudar aqui em navegação, quando eu for percorrer um percurso lá na minha atividade corrida trilha, essas configurações que eu apliquei aqui estarão lá. Então, vamos entrar aqui e dar uma olhada primeiro nessas funções da navegação que a gente tem. Nós temos o primeiro campo, visor de dados, já vou mostrar mais à frente. Nós temos o indicador de direção e nós temos alertas. Indicador de direção, esse ele deixa, eu vou deixar ele ligado, ele deixa uma seta, mesmo quando você não está na tela do mapa, ele deixa uma seta mostrando qual é o sentido que você está indo ao redor do relógio. Então esse indicador é importante para quando você não está olhando. Se você está navegando sempre para cima, essa seta tem que estar sempre reta para cima. Nós temos alguns alertas que a gente pode configurar. Alerta de distância final, do tempo estimado de final, um alerta de fora de percurso e avisos de curva. Eu deixo desligado esses alertas de fora de percurso e avisos de curva porque quando a gente mapeia, principalmente a gente pega um GPX de uma prova que vai fazer algum caminho em trilhas, é muito sutil a diferença entre uma curva e outra dentro da trilha. Então ele pode ficar toda hora te avisando que você está fora do percurso e toda hora avisando que tem aviso de curva. Isso pode desconcentrar. Então eu não uso isso ligado e também não deixo alertas de distância e tempo. Voltando, a gente vem no visor de dados. O visor de dados, então, o que eu aplicar nesses visores aqui, quando eu iniciar qualquer uma das minhas atividades lá, essas telas irão aparecer. O importante, o mapa ligado, claro. Esse adiante, o que significa esse adiante? Se você criar um percurso, ou o percurso vier do organizador com alguns waymarkers, que são marcadores de percurso, por exemplo, eu posso criar um percurso e colocar aqui no ponto 10, lá pelo Garmin Connect, isso no computador, tá? Eu coloco lá um ponto dizendo que lá eu tenho água. Então, com esse adiante ligado, quando eu for navegar, ele vai estar me avisando que adiante eu tenho água, ok? Então, ele vai ficar marcando esses pontos, te avisando com antecedência. O guia então é interessante, ele vai te mostrando embaixo da tela
onde o que vai acontecer proximamente, uma curva, alguma coisa, e também ele cria uma outra telinha que eu vou mostrar para vocês. O plano de elevação, ele mostra a elevação, isso eu deixo ligado também, e aqui a gente vê que a gente pode configurar mais 4 telas ainda, que eu deixei desligadas. Se eu entrar em cada tela eu posso criar layout de campos, eu posso clicar aqui, posso colocar várias informações com tantos campos eu quiser, tá? A gente não vai entrar nessa configuração aqui agora. Não quero salvar alterações, porque eu não vou usar essa tela. Vou deixar desligado. Então, a gente viu essas principais funções da navegação. Configurado isso, uma função importante que eu gosto de deixar no sistema, eu vou também subir aqui, ao contrário, tá? A gente vê aqui que a gente tem, deixa eu achar o ponto, o toque, ok? Clicando no toque, o Garmin Fenix 7 ele é touchscreen, então você vê que ele pode ser mexido. O toque, no uso geral, eu deixo ligado quando eu estou usando normalmente o relógio, mas durante a atividade eu bloqueio o toque e deixo somente o mapa. Ou seja, eu só consigo usar o toque quando eu estiver na tela do mapa, que me facilita eu mexer. Então, essa configuração eu deixo somente mapa, ok? Um outro atalho que eu posso ensinar para vocês aí, pressionando os dois botões opostos, o Start aqui e o esquerdo de baixo, e segurando os dois juntos, a gente desliga o touchscreen, fazendo de novo, a gente ativa novamente, ok? Beleza, visto a parte de navegação, vamos entrar nas atividades aqui. Eu vou mostrar então primeiro a atividade navegar. O que seria? A gente quer essa função, eu vou clicar em navegar, ela abre essas opções, pontos de interesse perto de mim, de volta ao início, percursos, que daí a gente cai no sistema que a gente viu de navegação, que vai estar dentro da atividade navegar. Mas esse aqui seria um ponto mais, uma navegação mais genérica, com outras telas, com toda a configuração. Mas a gente pode usar aquela navegação, eu não vou me ater aqui nessa atividade navegar. Saindo da tela da navegação, agora a gente vai segurar um tempo o botão do meio para entrar nas configurações, e aí nós entramos nas configurações de atividades. As atividades que aceitam a navegação, corrida trilha, esteira não aceita, logicamente, a Ultra Race que eu criei para as minhas provas, o navegar, bicicleta, nós temos também o hike, que seriam as caminhadas, também aceitam os campos de navegação. Eu vou explicar um pouco sobre o Ultra Race, esse que eu uso para provas, e algumas maneiras como eu configuro ele. Quando eu entro então nas configurações, eu clico aqui no campo e eu entro nas configurações da Ultra Race. Primeiro campo, visor de dados. Esse é o campo importante. A gente vai clicar e aqui a gente vai configurar as nossas telas da atividade Ultra Race. Essa é a minha tela principal, que eu uso com todos esses campos aqui. São 7 campos que eu deixo na tela principal. Clicando aqui do lado, a primeira opção é o layout. Justamente esse layout que eu estou usando de 7. Se eu botar para baixo, ele está ali embaixo, vocês veem essa barrinha aqui do lado. Aqui ela pode mostrar 8 campos no máximo. E se eu vou subindo, ele vai te dando as opções de layout da tela. Perfeito? Eu vou mostrar esse campo que eu uso de layout. Vamos selecionar esse aqui, eu volto. E dentro do layout que a gente quer, a gente entra em campos de dados. Aí sim, ali em cima eu deixo a frequência cardíaca. Então eu clico o Start, que está piscando aquele campo. Se eu quiser, eu vou descendo. Ó. Eu vou descendo e vou entrando no campo que eu quiser. Vamos entrar aqui nesse do meio, que eu deixo o tempo. Quando eu clico,
eu acabo entrando em todas as opções. Campos de timer, se eu clicar campos de timer, vem todas as opções de timer. Bastante opções. Se eu voltar, ele volta para a tela anterior, e aí eu posso botar campos de distância, campos de ritmo, campos de velocidade, frequência cardíaca, estamina, dinâmicas de corrida, campos de cadência, Pace Pro, potência de corrida, temperatura, elevação, bússola, navegação. Bom, vocês viram que tem muitas opções, até gráficos a gente pode botar. Campos do Connect IQ, se você baixa algum outro campo, que eu tenho um aqui gravado, você pode baixar da loja Connect IQ. Então, com isso, a gente consegue trocar todas essas informações aqui dos campos de dados. Eu deixo aqui, nesse campo do tempo, aqui eu vou dar uma dica, é algo que eu uso, ok? Eu vou clicar aqui e eu vou nos campos do timer e normalmente a gente deixa o temporizador. Eu não deixo o temporizador, eu deixo a duração. Qual é a diferença disso para o temporizador? Isso aqui, principalmente em uma prova, quando a gente para por muito tempo em algum PC, um drop bag, e aí a gente vai ficar em torno de mais de 10 minutos, vai trocar roupa. Sempre quando a gente fica num ambiente fechado e com o GPS ativo, ele vai... não sei se alguém já testou deixar o GPS ativo em um local fechado com o relógio parado. Eu fiz uma vez e numa noite ele percorreu 20 quilômetros parado na minha sacada. Ele pegou o GPS, eu iniciei, então ele vai gerando pontos errados. O que isso vai ocasionar? A gente vai ter uma informação cada vez menos precisa da distância da prova. Então, o que eu faço nesses momentos? Eu deixo a duração, que é o tempo transcorrido desde o início da atividade, mesmo se eu parar o relógio. Eu vou explicar para vocês agora, logo mais, quando eu iniciar uma atividade, ok? Então, campos de dados, temos essas configurações aqui, que eu já mostrei, o layout também, e a gente volta mais uma vez, e aqui eu posso alterar isso para todas as minhas telas, ok? Eu posso desabilitar telas ou habilitar. Aqui eu tenho a tela do mapa, eu estou no local fechado agora, ele não pegou o GPS, então ele não está mostrando aqui preciso, mas eu posso expandir. Depois eu vou mostrar algumas funções. Essa é uma tela do Connect IQ que eu uso também, que eu carrego no relógio. E aqui eu deixo a temperatura e um tempo geral também. E eu posso adicionar novos campos, novas telas em cada uma dessas, ok? Então vocês viram que nós temos essas telas para Ultra Race. Voltando aqui, então, a gente tem outras informações, alguns alertas, não vou entrar nesse mérito, só quero mostrar essa função, o Climb Pro, que eu deixo ligado. Eu já expliquei o Climb Pro do Fenix 6, tem um vídeo aqui no canal, e então eu não vou entrar em detalhes dele, ele vai informar subidas e descidas, se você quiser, de todo o seu percurso enquanto você for percorrendo. Eu deixo ele ligado para a gente ter essa informação. Perfeito, essas são as configurações então que eu uso. Voltando, então nós vamos iniciar a atividade. Quando eu selecionar o Ultra Race, eu vou entrar na tela da Ultra Race, eu tenho esses 3 pontos aqui à esquerda, e aqui eu vou clicar e eu vou navegar um percurso que está salvo. Vamos supor esse longo final Snowdonia que eu percorri. Aqui a gente tem o realizar percurso. Vamos clicar, ele vai carregar as telas. Aqui, enquanto ele está aguardando o GPS ali em cima, a gente vê, aquela barrinha vermelha tem que ficar verde, a gente para estar com o GPS conectado. Aqui eu estou dentro, ambiente fechado, não vai pegar agora. Quando eu clicar para baixo,
a gente entra na primeira tela. Vocês viram ali que é aquela tela. Aqui já tem uma coisa interessante. Vocês estão vendo aquela setinha aqui embaixo? Essa já é aquela seta que eu botei o guia ligado para informar se eu não estou na tela do mapa, onde é que é o sentido que eu tenho que ir. Aqui a gente já pega a tela do mapa, clicando aqui do lado e segurando, quando eu estou no mapa, eu entro panorama zoom. Então aqui vira um menos e um mais. Clicando menos, a gente expande o mapa e ali a gente consegue ver. Eu estava com o zoom bem alto, a gente consegue ver em setas todo o percurso que eu criei. Olha ali, vou expandir bem para a gente ter todo o panorama do percurso. Vamos voltar aqui. A gente tem ali as informações desse percurso. Nesses 3 pontinhos, se eu clico aqui, eu vou trocando a função desses 2 botões, aqui agora para cima e para baixo. Se eu clicar de novo, para o lado. Clicando de novo, volta para o mais. Mas eu posso usar o dedo também, clicando 2 vezes, ele vai dando zoom. Perfeito? Vamos voltar aqui do mapa. Descendo, a gente entra na tela, aquela que eu falei, do Connect IQ, que eu deixo também. A tela de temperatura. E aqui a gente já vê uma tela que não existia antes nas configurações. Ela só vai aparecer quando a gente entrar na atividade e for fazer, que é a do Climb Pro. Que ele me indica subidas. Ele está mostrando que eu tenho essa aqui é a subida 1 de 18. Que ela tem 2,15 km com 114 positivo. E eu estou a 1,38 km dela, para ela começar. Então ela me dá essas informações isso do Climb Pro. Quando eu clicar para baixo, entra a tela do guia, aquele guia que eu habilitei na função de navegação. Aqui ele vai mostrar a distância restante enquanto eu estou percorrendo o caminho, ok? E aqui o mapa de elevação que eu também configurei na função de navegação. Então aqui a gente tem todas as subidas, o ponto mais baixo do percurso ele marca, o ponto mais alto, 684 do mar, quanto de subida eu já fiz e quanto falta fazer. À medida que você vai andando, vai tendo uma barra verde, ele vai preenchendo o caminho para você saber quanto você já fez do percurso. Perfeito? E voltando, ele vai para a tela inicial. Então essas são as funções, vocês viram que ele junta as telas da navegação com as telas da minha atividade e o Climb Pro ativado. Se eu der um start, mesmo aqui não estando preparado, eu vou dar um start na atividade, tá? Ele já vai sair dessa tela aqui inicial, ele vai para o mapa. Aqui, vamos testar, eu estou dentro da atividade e ele permitiu o touchscreen. Se eu voltar e botar para essa tela, ele não permitiu. É aquela configuração que eu falei para vocês, de permitir somente durante o mapa o touchscreen na atividade. Descendo, a gente vê todas as telas do percurso e da minha atividade. E aqui eu quero mostrar para vocês aquela função do tempo decorrido, duração em vez de temporizador. Eu vou parar a atividade com 50 segundos. Parei a atividade. Vocês viram ali que ele continuou correndo. Quando eu chego num drop bag, por exemplo, ou num PC que eu vou ficar muito tempo, eu paro ela e clico em continuar depois. E ela vai para a tela do relógio normal. Eu fico assim no período que eu estou parado. Vamos supor agora eu vou voltar. Ok? Cliquei de novo para iniciar. Vocês viram que o tempo ele não parou. Então eu preciso ter essa informação do tempo que eu estou na prova. É isso que me interessa. Aqui vocês veem que ele está parado, o temporizador, quando eu parei. Mas quando eu retomar, o tempo
ficou sempre correndo e eu não fiquei gerando pontos errados no GPS, ok? Essa é uma dica aí que eu dou para essas provas longas, que a gente quer ter uma precisão mais exata da distância que a gente está, sem perder a informação do tempo total de prova. Perfeito? Vamos descartar essa atividade. Então, pessoal, essas são acredito que as informações mais úteis que eu posso passar agora de navegação. Tentei ser bem breve, claro que pode haver várias dúvidas aí, mas qualquer coisa vocês podem botar aí nos comentários, a gente vai conversando. Se tiverem algumas outras dicas de vídeo também do Fênix que tenham interesse aí, podem botar. Beleza? Espero que tenham gostado aí. Um grande abraço.